Quer aprender como deployar a sua aplicação sem se preocupar com servidores, patch, toda a infraestrutura que tem por trás? Continue aqui que eu vou te mostrar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Giamatti e hoje nós vamos falar sobre o Web Service, um serviço de hospedagem de aplicações web no Azure. Esse serviço é um modelo, fica dentro do modelo PaaS, né, plataforma como serviço, ou seja, ele é totalmente gerenciado, você não precisa se preocupar com a parte de servidores, toda a infraestrutura relacionada à hospedagem dessa aplicação, e dessa forma você fica focado em melhorar a sua aplicação, fica focado em criar novas features, novos produtos e não na infra que está por trás. Mas por que utilizar o Web Service? Então, o Web Service você consegue trabalhar com várias linguagens, várias stacks diferentes, as mais utilizadas no mercado, como Java, .NET Core, Python, Ruby, PHP. E também, quando você não tem alguma linguagem que você trabalha, por exemplo, tipo Go, que não está disponível dentro das stacks do Web Service, você também pode trabalhar com containerização. Ou seja, eu posso criar minha aplicação em Go, containerizar ela utilizando Docker e depois subir ela no Web Service através do Docker, de um container Docker. Então, com isso, ele me dá muita flexibilidade para trabalhar com qualquer tipo de stack disponível hoje, vocês utilizam mais, e dessa forma também eu posso trabalhar toda a parte da parte de DevOps também, toda a parte dos meus pipelines CI/CD, também totalmente integrado. Inclusive eu consigo integrar também com GitHub, todo o processo de criação desse pipeline de desenvolvimento também fica disponível ali para você apenas alguns cliques de distância. Além disso, você consegue deployar a sua aplicação web em qualquer data center, nos mais de 61 regiões espalhadas no globo, no Azure, e com isso eu consigo criar aplicações globais, uma vez que eu consigo também escalar ela de forma totalmente automatizada, fazer um auto-scaling. Então o que significa isso? Eu posso criar thresholds, a minha aplicação estiver recebendo mais requests do que X%, ele deve aumentar o número de servidores, ou quantidade de CPU, memória consumida também. Eu posso definir que se ele chegar a 80%, 90% de CPU, 80%, 70%, ele vai subir mais uma instância daquela minha aplicação. Dessa forma, eu não preciso me preocupar que minha aplicação vai estar sempre suportando, dentro do limite pré-estabelecido, as requisições que vão chegando para ela. E uma vez que você está hospedando sua aplicação dentro do Azure, você também consegue receber ou herdar todas as certificações de compliance que o Azure já tem. Então, sua aplicação já nasce compliant com SOC, PCI, entre outras, deixando você somente preocupado em criar as outras regras dentro da própria aplicação para garantir toda essa segurança e toda essa compliance. Mas toda a parte de infraestrutura que está por trás, o Azure já garante para você. E além disso, você também tem toda a parte de autenticação dos seus usuários na sua aplicação. Você poder utilizar a própria Azure Active Directory, como também plataformas de redes sociais para fazer a autenticação dentro da sua aplicação hospedada no Web Service. Uma vez que eu consigo rodar aplicações containerizadas, eu tenho suporte também para rodar em qualquer tipo de sistema. Então eu posso rodar tanto aplicações nativas em Linux, em Windows, em containers Windows e containers Linux. Depende do tipo de workload que eu quero trabalhar, eu tenho essa liberdade para poder trabalhar e executar meu workload dentro do Web Service da forma que eu achar melhor. Bom, já falamos muito, então agora vamos ver na prática como funciona o Web Service. Então vamos lá, pessoal. Agora já estamos dentro do portal do Azure novamente. Então aqui no caso, o que a gente vai fazer? Vamos procurar aqui primeiro App Service. Então já temos aqui o Web Service. Vamos criar um novo. Aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou criar um novo Resource Group, ou um novo grupo de recursos. Vou colocar aqui Demo App Service. Um nome, esse nome, como vocês estão vendo, é um FQDN. Então, o que significa? Eu preciso ter um nome único na rede pública. Então, aqui eu vou colocar Giamatti 2, vamos ver se ele é único. Ok. Aqui tem um ponto interessante. Aqui é onde eu defino como que eu quero trabalhar essa minha aplicação. Se ela vai ser via código, então aqui eu tenho todas as stacks disponíveis, então .NET, .NET 5, .NET Core 3.1, 2.1, ASP.NET, Java, desde o Java 7 até o Java 11, Node, com as várias distribuições aqui do Node, PHP também, Python e Ruby. Como eu falei, eu tenho todas essas stacks disponíveis que eu posso utilizar aqui, mas caso eu tenha trabalhando com alguma outra stack diferente das que estão aqui, eu posso trabalhar também com containerização. Posso utilizar containers, Docker,
E aqui eu defino qual sistema operacional que eu quero trabalhar esse container, então vai depender da sua aplicação. Eu escolho se vai ser Windows ou Linux, e aqui depende da região. Então primeiro a gente vai deployar um via código. Vou definir uma stack aqui, vou utilizar .NET Core, aqui central. Então a localização vou colocar EastUS2, como padrão que a gente sempre utiliza aqui. No plano que eu vou utilizar, então esse aqui é o plano dessa minha aplicação. E aqui eu vou mudar o nome, para colocar algo mais parecido com o nome da minha aplicação. Então o nome da minha aplicação é Demo App Service. Então o nome do plano dessa minha aplicação vai ser o mesmo nome da aplicação, e aqui eu vou definir qual tamanho, qual é a SKU que eu vou utilizar. E aqui eu tenho algumas diferenças que em relação tanto ao que tem disponível, quais são as features disponíveis, também com relação ao custo. Então aqui primeiro tier, né, a primeira frente aqui que eu tenho, seria o DevTest, onde eu tenho inclusive um tier free, que eu posso utilizar de forma gratuita, sem pagar nada. Consigo subir uma aplicação totalmente gerenciada utilizando isso aqui. Só que ele vai ter incluído aqui memória e storage para colocar essa aplicação. E aqui vocês podem ver que ela tem 60 minutos por dia de compute gratuitos. Eu também tenho, dentro do DevTest, um outro modelo aqui, no caso eu já tenho o D1, que ele vai compartilhar a infraestrutura com outros usuários do Azure, e eu vou ter 1 GB de memória, mais 240 minutos por dia de compute, e é um custo de R$ 46,49 por mês. Isso é um custo estimado. E aqui que ele me adiciona mais, eu posso customizar o domínio, então eu posso comprar um domínio qualquer e usar meu próprio domínio aqui nesse meu ambiente. E aqui o B1, ele vai trazer para você, então ele sobe do valor de 46 para 268, só que ele também traz alguns outros recursos. Então aqui no caso ele já traz Compute Unit, então já é dedicado uma porcentagem de computação, tanto de memória quanto de CPU, já para você colocar a sua aplicação. Eu consigo também customizar os domínios aqui, também tenho todo o suporte a SSL, e além disso eu consigo também escalar de forma manual e aumentar a quantidade de instâncias para suportar a minha aplicação. Isso é o Tier DevTest. Se eu for para o tier de produção, e aí eu já tenho várias outras opções, como vocês podem ver aqui. Então cada uma vai depender muito do tipo de workload, o que vocês querem rodar, qual que é o consumo da sua aplicação. Vamos supor que você está migrando do ambiente on-premise para a nuvem, ou se é uma aplicação que está nascendo já na nuvem. Então você tem que conseguir estimar mais ou menos qual que é o consumo dela. E aqui eu tenho essas várias frentes aqui, cada um com um valor estimado aqui de forma mensal, valor em reais, me mostra o tamanho dessa minha máquina, o que cada um traz também de recurso. Então eu posso clicar, por exemplo, já está selecionado como default aqui a S1, e aqui o que ela traz para mim? São 50 GB de storage, memória, o Azure Compute Unit. Então aqui no caso são 100 ACUs, ou Azure Compute Unit, que é uma unidade que a Microsoft criou, pensando tanto na questão de computação e de memória juntas ali para suportar a aplicação. Você tem suporte do Traffic Manager para poder direcionar e fazer load balance da sua aplicação. Questão de backups, o staging slots. Isso aqui é bem interessante, principalmente quando você vai fazer aplicações onde eu quero testar uma nova release, alguma coisa nesse sentido. Eu quero colocar uma porcentagem do tráfego da minha aplicação padrão para essa nova release, para essa nova página da minha aplicação, e eu consigo jogar um pouco do tráfego para ela de forma totalmente transparente para os usuários finais. Então fica fácil eu testar novos recursos, ali, novas features, e depois soltar isso em produção de forma mais tranquila, mais suave. Além disso, eu consigo fazer o autoscaling. Então aqui no caso eu já consigo criar instâncias, uma automatização da escala da minha aplicação, e assim utilizando os thresholds disponíveis. Bom pessoal, e também temos o Tier Isolated. Então ele é recomendado para quando você tem algum workload onde você quer ter isolamento de tenant. O que significa isso? Eu quero que o meu ambiente, essa minha aplicação web, ela esteja totalmente apartada de outros usuários do Azure. Quando eu estou falando do DevTest, do Production, quando eu estou criando um web app, ele está compartilhando recursos entre demais outros usuários. E ali vai ter um isolamento lógico. Quando eu estou usando o Isolated, eu estou tendo um hardware específico. Todos os recursos são isolados somente para mim. Então com isso eu consigo fazer isolamento de toda a parte de rede. Então eu consigo criar web apps totalmente conectadas à minha própria rede, minha rede própria. Além disso, eu tenho todos os outros benefícios já disponíveis lá no produto que a gente já mencionou. Então questão de autoscaling, Traffic Manager, do Traffic Manager, entre outros recursos. Então
Lógico, uma vez que eu estou isolando toda a questão de recursos especificamente para mim, então tem totalmente isolado esse tenant para mim, ele vai ter um custo superior aos demais, aos anteriores que a gente já mostrou. E qual que é o ponto aqui? Depende do workload. Talvez se você tem algum workload que é uma missão crítica, que você quer ter controle sobre o que os recursos estão sendo usados dentro desse ambiente, você vai para um tier isolated, ou questão de segurança, questão de recursos, etc. Quando você não tem essa necessidade de ter um controle tão vasto assim, ou então sua aplicação não é tão crítica assim, pode ser que o production faça mais sentido, exatamente pensando em relação custo-benefício. Então, cada workload vai ter uma necessidade e aí você tem flexibilidade para escolher qual que é o melhor que te atende. Então, vamos usar esse aqui para esse teste, o Standard S1, e aqui o Deployment. Eu posso definir aqui já, então como eu falei lá, ele tem totalmente integrado a parte de CI/CD, inclusive com a parte do GitHub. Então, eu consigo, por exemplo, integrar aqui já direto com o GitHub Actions, para criar todo o meu continuous deployment da minha aplicação. Então basta eu clicar aqui, definir, autorizar, então conectar com a minha conta do GitHub, colocar qualquer organização, quais são os repositórios, as branches, e dar a sequência aqui que ele já vai fazer o deployment e já deixar toda a parte continuous deployment automatizada para a gente. No nosso caso aqui, inicialmente a gente não vai utilizar. Parte de monitoramento, isso aqui é bem interessante também. Eu consigo aqui, como eu estou utilizando a stack, né, do .NET Core, eu consigo já habilitar o Application Insights. O Application Insights é uma ferramenta do Azure, que é um APM, ou Application Performance Management, que é uma ferramenta para fazer gerenciamento e ver, fazer toda a telemetria e a análise da sua aplicação. Eu consigo habilitar aqui automaticamente, então na hora de você criar a sua aplicação, eu já consigo automatizar essa criação. Eu posso criar um nome próprio para ela, vou até criar aqui, Demo Service, na mesma localização, exatamente para ficar próximo. E aqui já está definindo um workspace, onde ele vai adicionar esses recursos. Vou deixar padrão aqui, vou seguir. Tags. Como eu sempre falo, você pode criar até 15 tags por padrão, caso você tenha uma necessidade de criar mais tags, também é possível solicitar, mas por padrão, sempre que você cria algum recurso no Azure, posso criar até 15 tags aqui específicas para cada tipo de workload. E aqui ele vai fazer uma validação se está tudo ok, ele já validou, está tudo ok, eu já posso criar, e assim começa a criação da nossa aplicação aqui. E aqui já mostra a estimativa de custo, já não mostra mais. Como vocês podem ver, demora alguns segundinhos, se não me engano, menos de 1 minuto, dependendo do tamanho da sua aplicação. É claro que, como é uma aplicação de exemplo, pode ver que já terminou. Posso vir aqui agora em Go to Resource, ele já entra no meu recurso aqui, já traz algumas telemetrias básicas aqui da minha aplicação. Então aqui eu já tenho um overview, aqui eu já tenho deployment slots, depois eu vou mostrar um pouco mais funcionando. Meu Application Insights, então pegar os insights da minha aplicação, que foi o que a gente já colocou, a parte de monitoramento da minha aplicação, está aqui. A gente ativou ela durante o deployment da aplicação em si. E aqui eu tenho toda a questão de configurar TLS, então tem aqui as versões aqui. Posso, para manter meu site mais seguro, eu posso já habilitar aqui o HTTPS only, deixar on. TLS version, ele já está com a versão mais atualizada, então a 1.2. Posso colocar meus certificados aqui, importar meus certificados. Questões de rede, então posso colocar, por exemplo, outros recursos para garantir uma segurança ainda maior para minha aplicação. Então, usar, por exemplo, o Web Application Firewall para poder bloquear qualquer tentativa conhecida de ataque antes mesmo de ela chegar na minha aplicação, utilizando tanto o front door quanto um Application Gateway, ou um CDN também, para poder as pessoas, quando baterem na minha aplicação, elas têm uma camada a mais de proteção antes de chegar ali. A questão de scale, então aqui também eu consigo escalar minha aplicação, como eu falei, que eu posso mudar, o que eu chamo de scale up, ou escalar na horizontal, na vertical, desculpa. O que significa isso? É aumentar o tamanho da máquina que está suportando a minha aplicação. Então aqui no caso, por exemplo, eu estou usando 100 ACUs, eu poderia ir lá mudar para 200 ACUs, ou Azure Computing Unit. Então pensando nisso, eu consigo fazer tanta escala vertical, e caso eu queira fazer a escala horizontal, também consigo fazer aqui. Então tem o manual Scale, eu consigo aumentar a quantidade de instâncias para suportar a minha aplicação, e eu posso configurar aqui o Automated Scale, ou Custom Scale. E aqui eu consigo definir como que ele vai fazer essa escala.
Então aqui no caso, baseado em alguma métrica, eu posso definir a métrica. Aqui estão as regras. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, porcentagem de CPU, de consumo de CPU. Então se eu falar que se tiver com a porcentagem, nesse momento é com porcentagem média 29, que acabou de subir, mas se eu falar que ele é acima de 70%, durante 10 minutos, ele ficar acima de 70% durante 10 minutos, ele vai subir mais uma instância. E aqui, caso depois de algum tempo ele fique por mais de 5 minutos com menos de 70%, ele diminui uma instância até chegar no mínimo necessário aqui. Eu defino os limites também. Então, que eu posso definir um limite, no mínimo tem que ser 2 instâncias, uma instância, por exemplo, no máximo 5, por default deixo 1. Ele já começa assim. E aqui ele vai basear naquelas regras que a gente estabeleceu. Se eu der adicionar essa regra aqui, ele já vem para cá. Então, quando tiver você pegou mais de 70%, ele vai lá e adiciona mais uma instância para a minha aplicação. Então, esse aqui é o que a gente chama de escala vertical, horizontal. E aqui também, a gente já consegue ver aqui no Overview. Eu posso clicar tanto aqui em Browser, ou posso clicar aqui também. Você pode ver que aqui tem a URL. Clicando aqui, a gente tem nossa aplicação que está rodando já no nosso link aqui, funciona normalmente. Então, eu posso clicar aqui, ela vai me redirecionar para outra página, para a página da própria Microsoft. Mas nossa aplicação está funcionando. E voltando aqui no Azure, a gente consegue verificar que teve um acesso aqui. Eu vou pegar uma outra página aqui, vou copiar. Isso eu vou ficar dando um F5 aqui. Vocês verem que vai gerar mais visualizações aqui. A gente consegue verificar na telemetria da aplicação aqui também todos esses requests, data in, data out, tudo que tiver vindo de request para essa minha página vai começar a aparecer aqui. E aqui eu também consigo verificar no Application Insights, uma vez que a gente habilitou ali. Então aqui no Application Insights eu consigo clicar na minha aplicação, como ela está habilitada, e aqui eu consigo verificar também toda a parte de estatísticas da minha aplicação. Então toda a parte de monitoramento dessa aplicação, vamos supor que ela está taxada com banco de dados, alguma coisa nesse sentido, eu também consigo monitorar por aqui e verificar um mapa da minha aplicação. Parte de Live Metrics, então todas as métricas em tempo real que está acontecendo na minha aplicação. Então qualquer tipo de parâmetro que você pensar aqui, de get, post, qualquer coisa na sua aplicação, na sua API, você consegue verificar tudo que está rolando por aqui e, ao mesmo tempo, mostrar ela e conseguir fazer testes, falhas, etc. Além disso, na parte de Deployment Center, aqui eu consigo, como eu falei, toda a parte de criar toda a minha estrutura. Se eu não quiser entrar dentro da minha plataforma de CI/CD, eu quiser fazer tudo por aqui, eu também consigo, basta conectar aqui onde está meu source, né, onde está meu código em si, para fazer continuous deployment. Então, se ele estiver no GitHub, no Bitbucket, em algum repositório local Git, ou mesmo no Azure Repos, qualquer um desses aqui eu consigo conectar aqui diretamente. E uma vez que eu conecto ele aqui, ele já pega toda a stack da minha aplicação. Eu consigo verificar toda a parte de workflow dessa configuração. Basta autorizar aqui, ele vai já criar para a gente toda a parte de continuous deployment da nossa aplicação. Beleza, já criamos uma aplicação com stack, no caso aqui do .NET Core. E aqui a gente vai voltar na nossa aplicação, no nosso App Service aqui. Eu vou criar um segundo app, só que agora eu vou utilizar container. Então, em vez de a gente fazer uma stack, então aqui no caso eu vou colocar, a gente fez Jamat 2, vou colocar Jamat 3. Aqui vou utilizar Docker Container. Nesse meu container especificamente vou utilizar Linux. De novo a região East-West 2. Plano, eu vou criar um novo plano mudando aqui para App Service 2, que é a App Service eu já tenho. Vou alterar aqui para Production. E aqui eu vou deixar o S1 também. E aqui, na hora que eu vou para o Next, aqui ele vai para você apontar Docker. Então, qual que é o container Docker que eu vou trabalhar. Então, aqui no caso, se for single container, ou se for múltiplos containers para poder compor sua aplicação. E com isso você pode utilizar o Docker Compose. Então, você vai criar seu arquivo ali Docker Compose com todos os passos a passo para criar sua aplicação. E ele vai só importar isso aqui do repositório que você indicar.
Então, no nosso caso aqui vai ser um container único. E aqui onde está a imagem, ele tem um Quick Start, que é uma imagem já pronta. No nosso caso não, a gente vai conectar lá no Docker Hub. Vou conectar no Docker Hub. Então é uma aplicação pública. Agora eu vou colocar o endereço da imagem com uma tag. Bom, beleza, eu fui lá no meu Docker Hub, na minha conta, peguei o endereço da minha imagem. Como é uma imagem pública, então basta você passar o endereço aqui. Já apontei que é no Docker Hub, então é porque não preciso fazer nenhum processo de autenticação. Caso fosse um ambiente privado, que seja no Docker Hub, que seja no Azure Container Registry, qualquer outro repositório, tipo de repositório de imagem que você for colocar, você tem que passar os parâmetros de usuário e senha também para ele fazer essa conexão. Nosso caso aqui é público, então não tem nenhum problema. E aqui tem um outro ponto, a parte de monitoramento. Vocês podem ver que aqui ele já deixa claro que você não tem como utilizar o Application Insights de cara para aplicações containerizadas. Então aqui no caso, o que eu consigo fazer? Na minha aplicação eu posso baixar o SDK do Azure Application Insights e eu consigo instalar esse SDK na minha aplicação. Então uma vez que eu deployar ela começa a passar todos os parâmetros para fazer a telemetria e monitoramento dessa minha aplicação para um Application Insights já criado. Então, na hora que eu vou baixar esse SDK na minha aplicação, eu vou ter que passar a chave de conexão com o Application Insights já criado no Azure. E assim eu consigo passar todos os parâmetros de monitoramento para o Azure e consigo visualizar naquelas mesmas páginas que a gente visualizou. Isso não tem como você habilitar já no deployment aqui. Legal? E aqui o próximo passo seriam as tags. Então aqui nas tags, de novo, você pode criar quantas tags você quiser. Você tem liberdade para definir aqui a quantidade de tags que você vai fazer. E aqui, ele vai fazer o review novamente, verificar se está tudo ok. Uma vez que está tudo ok, basta dar o create. Ele vai startar o processo, submeter o deployment. Uma vez que ele submete, ele vem para esse processo aqui, para essa página aqui. E aí eu consigo verificar as etapas do deployment dessa minha aplicação. Então ele começa a deixar em progress aqui. E na sequência, em poucos segundos, como também é uma aplicação pequena, é um container pequeno com uma página web estática, rapidinho ele vai ter que colocar isso no ar para a gente também. Pronto, deployado com sucesso, então foi deployado aqui. Eu vou lá no Go to Resource. E aqui, novamente, vocês conseguem ver as mesmas características aqui, os mesmos parâmetros aqui. A diferença que eu tenho aqui, no caso, o meu Application Insights não vai estar conectado, uma vez que eu não habilitei ainda para essa minha aplicação. Mas todo o restante aqui, caso seja uma API, você pode conectar com API Management, toda a parte Cores, tudo você consegue utilizar por aqui para configurar a sua aplicação e que funciona da mesma forma. Posso clicar aqui, ele vai abrir minha aplicação, novamente funcionando normalmente minha aplicação, sem nenhum problema, totalmente habilitada e funcionando em poucos segundos eu consegui subir essa minha aplicação. E lembrando, aqui não tem nenhum servidor, eu não preciso fazer patch, eu não preciso controlar nada disso. No caso, o Azure vai ser responsável por todas essas etapas. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, por favor, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar com outras pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Além disso, por favor, compartilhe o que você gostaria de ver nos próximos episódios. Mas é isso, muito obrigado e até mais.